se a desigualdade brutal que a gente vê na América Latina hoje, sabe? Tipo a pobreza crônica e o racismo estrutural, não forem apenas acidentes trágicos da história? Uhum. E se, na verdade, tudo isso for o resultado de uma tecnologia de controle social operando perfeitamente, exatamente como foi projetada há mais de 500 anos? Nossa, essa é uma perspectiva que vira o jogo do avesso. E, bom, a força dessa ideia está justamente no fato de que ela nos obriga a parar de olhar para a história como uma série de eventos isolados, né? Exato. E começar a enxergar a arquitetura de um sistema que, incrivelmente, ainda dita as regras do mundo atual. Certo. Vamos desdobrar isso, porque a nossa missão na imersão de hoje é justamente dissecar essa arquitetura invisível. Nós mergulhamos em um conjunto de notas, pesquisas e principalmente em um resumo acadêmico bem denso sobre um conceito sociológico chamado colonialidade do poder. Isso mesmo. E assim, a tese central desse material levanta uma premissa muito incômoda. A ideia de que o fim do colonialismo formal não significou de forma alguma o fim da estrutura colonial. Não apaga o sistema. Pois é, um país assinar um papel, declarar independência, hastear uma nova bandeira, isso tudo não apaga o sistema operacional que foi instalado ali. O ponto de partida para entender isso é diferenciar as coisas. O colonialismo, sabe, aquele sistema em que uma metrópole administra política e militarmente um território de forma direta, esse, em grande parte, acabou. Sim, a fase histórica, digamos assim. Exatamente. Mas a fonte que a gente analisou foca na colonialidade. A colonialidade é a estrutura de poder, as dinâmicas culturais, as divisões econômicas e até um modo de pensar que o colonialismo deixou para trás. Caramba! Não foi uma simples extração temporária de minérios. Foi um projeto totalizador que reescreveu a realidade material e a própria definição de quem era humano e, claro, de quem produzia conhecimento válido. Mas, espera um pouco. Impérios expandindo os seus territórios e dominando outros povos é basicamente o roteiro padrão da história humana, né? Com certeza. Os romanos fizeram isso, os mongóis, os persas. O que faz o ano de 1492, a chegada dos europeus às Américas, ser um marco tão diferente ao ponto das nossas fontes o chamarem de uma ruptura na história humana? Ah, essa é a grande charada. Porque, veja bem, quando os romanos conquistavam um território, eles cobravam impostos, impunham leis, mas eles não tentavam reescrever a base biológica e ontológica da humanidade inteira. Eles não tentavam mudar o que significava ser humano. Exato. O que aconteceu a partir de 1492 foi a criação do primeiro sistema verdadeiramente global. A Europa, que até então, era uma região bem periférica nas rotas de comércio que eram dominadas pelo Oriente e pelos povos árabes. Sim, eles estavam à margem. Isso, de repente a Europa passa a se colocar como o centro do mundo. E ao fazer isso, redefine todo o resto do planeta como a periferia. E para que esse sistema funcionasse, foi preciso apagar a realidade de quem já estava lá. E é um apagamento que a gente muitas vezes ignora no ensino tradicional, né? Porque a terra que hoje a gente chama de América não era um palco vazio esperando a chegada de atores europeus. De jeito nenhum. Havia impérios como os Incas, os Astecas, cidades maiores e muito mais limpas que Londres ou Paris na época, sistemas de engenharia agrícola super sofisticados. E tem aquele filósofo, o Henrique Dussel, que é muito citado no nosso material. Ele propõe que a Europa não descobriu isso, mas sim encobriu tudo isso através de 4 etapas muito específicas, certo? O fascinante aqui é como Dussel quebra esse processo. Ele tira totalmente aquele romantismo da palavra descobrimento. Tira a magia da coisa. Total. A primeira etapa que ele descreve é a invenção. O europeu chega e acha que está na Ásia. E mesmo quando as evidências começam a mostrar o contrário, ele força a sua fantasia sobre a realidade. É uma negação da realidade. Sim, os habitantes originais são reduzidos a índios. Não importa se são maias, guaranis ou mapuches com, milhares de idiomas e culturas distintas. A complexidade deles é inventada e reduzida a uma categoria única, para caber na expectativa de quem chegou.
E isso é de uma arrogância tremenda. É forçar o mundo a ser o que você quer que ele seja. E depois da invenção, qual é o próximo passo para consolidar esse domínio todo? A segunda etapa é o descobrimento, mas o Dussel usa o termo com ironia, não é uma revelação científica brilhante. É o momento em que a Europa reconhece aquele continente puramente como um objeto. Um recurso a ser explorado. Exato. O outro não tem valor por si mesmo, não tem voz. É um território que existe única e exclusivamente para ser explorado e possuído pelo europeu. A terra vira mercadoria, e os habitantes viram, no máximo, parte da fauna local. Que terrível. O que nos leva, inevitavelmente, para a terceira fase, que eu imagino que abandone qualquer tentativa de debate filosófico para focar na força bruta mesmo, né? A conquista. A terceira etapa é pura e simples violência militar. É o derramamento de sangue, a destruição sistemática de templos, a queima de códices e bibliotecas inteiras que guardavam a história daqueles povos. Queimaram o conhecimento deles. Tudo. É a submissão pelo terror e pela superioridade dos armamentos. Mas, e esse é um ponto-chave, a força militar custa caro e gera revoltas constantes. Um império não se sustenta apenas na ponta da espada por séculos a fio. Faz todo sentido. Porque para administrar e lucrar com tudo isso em longo prazo, o caos da guerra precisa dar lugar a uma máquina administrativa, o que nos joga na quarta etapa, a colonização. Isso mesmo. A colonização é a institucionalização dessa nova realidade. É criar vice-reinados, tribunais, um novo sistema econômico, impor uma nova língua, uma nova religião e uma nova estrutura de classes. Entendi. É o momento em que a dominação deixa de ser apenas um ato de guerra pontual e passa a ser o cotidiano da sociedade. A rotina. Sabe, lendo as fontes e escutando você descrever essas 4 etapas agora, me vem uma imagem muito clara na cabeça. Qual a imagem? É como se alguém invadisse uma mansão colossal, que já estava totalmente construída e habitada por várias famílias, sabe? Com a decoração e a rotina funcionando perfeitamente. Perfeito, sim. Aí o invasor entra, joga pela janela todos os porta-retratos antigos das famílias, troca todas as fechaduras, rebatiza todos os quartos e ainda proíbe as pessoas de falarem o idioma delas dentro da própria casa. Exatamente isso. E o mais bizarro, depois de algumas décadas, ele publica livros dizendo para o mundo inteiro que foi a genialidade dele que construiu aquele prédio imponente a partir de um terreno baldio. Nossa, o encobrimento é exatamente isso. É apagar a memória prévia para tornar a ocupação a única verdade possível que restou. Uhum. Mas tem um detalhe. A grande inovação tecnológica dessa ocupação toda não foi o canhão ou a caravela. Foi uma tecnologia social. Como assim, tecnologia social? Para gerenciar essa casa invadida, usando a sua analogia, e garantir que a riqueza fluísse para a metrópole sem interrupções, eles precisavam de uma justificativa muito forte para forçar milhões de pessoas a trabalharem até a morte. E como se justifica isso? Porque se fosse só uma questão de quem tem a arma maior, haveria rebeliões ininterruptas. Você precisa que o sistema pareça, de alguma forma bizarra, a ordem natural das coisas, né? Aqui é que a coisa fica realmente interessante e muito perturbadora. A grande chave para manter esse controle foi a invenção da ideia moderna de raça. Raça? Sim, o texto da nossa pesquisa é categórico ao afirmar que, antes do colonialismo nas Américas, a raça não era um fator que estruturava as sociedades globais. Mas esperem. Preconceito sempre existiu. Os gregos odiavam os bárbaros, diferentes religiões viviam em conflito, brigando. Preconceito, discriminação por religião ou por origem geográfica, sim, isso sempre existiu. Mas uma hierarquia biológica, baseada na cor da pele, usada para determinar o destino econômico de continentes inteiros, isso foi uma novidade absoluta. Uau! A raça foi uma ferramenta criada e lapidada com um propósito muito claro: organizar o trabalho. A economia colonial impôs que a posição social de alguém e o tipo de trabalho que essa pessoa faria seriam determinados por essa nova classificação racial. Essa é uma virada de paradigma brutal em relação à forma como somos ensinados nas escolas, sabe? Totalmente. Frequentemente, o racismo é tratado como um problema moral, né? Um desvio de caráter de indivíduos ruins
que inclusive dizem que atrapalha o desenvolvimento de uma economia saudável. É o senso comum. Mas a tese do texto vira isso de cabeça para baixo. O sistema econômico mundial não foi prejudicado pelo racismo. Ele foi construído sobre ele. Sim, a economia global dependia dessa divisão para escalar e dar lucro. O sistema de castas raciais foi desenhado de forma muito utilitária. Os europeus brancos ficaram com o controle administrativo, o comércio e o trabalho assalariado. Certo, o topo da pirâmide. As populações indígenas foram forçadas a um regime de servidão compulsória e a trabalhos exaustivos nas minas de prata e ouro. E as populações trazidas da África foram reduzidas à condição de mercadoria absoluta na escravidão das plantações. A raça justificou a mercantilização da vida humana. Essa engenharia social transformou a exaustão e a morte numa planilha de custos perfeitamente aceitável para eles. Agora, se essa divisão de trabalho continental gerou um volume de riqueza tão astronômico, e a gente sabe que a quantidade de ouro e prata que cruzou o Atlântico foi capaz de alterar a economia do planeta, para onde foi todo esse dinheiro? Essa é a pergunta de $1 milhão, literalmente. Porque as fontes conectam essa riqueza diretamente ao nascimento da nossa economia atual, certo? Se conectarmos isso ao quadro geral da história, chegamos direto à origem do capitalismo. E o resumo acadêmico vai bater de frente com um dos mitos mais queridos do Ocidente. A ideia de que o capitalismo surgiu na Europa puramente por conta da genialidade local, sabe? Da ética de trabalho protestante ou de inovações técnicas isoladas. O mito do self-made man, só que em versão continental. Exatamente. O texto argumenta que a Europa jamais teria acumulado o capital inicial para a Revolução Industrial sem a extração colossal de recursos e o trabalho gratuito das Américas e da África. Então, o motor do capitalismo precisava de um combustível inicial gigantesco. E esse combustível não veio de uma máquina a vapor mais eficiente. Veio de minas em Potosí, na Bolívia, e das plantações de açúcar no Caribe. A Europa só conseguiu se tornar o centro financeiro e tecnológico do mundo porque monopolizou essas rotas comerciais e concentrou o excedente gerado na periferia. Mas, claro, para camuflar toda essa violência e esse saque monumental, foi forjado um escudo ideológico, que a teoria chama de mito da modernidade. E como esse mito funciona no dia a dia? Porque a palavra modernidade geralmente carrega um peso muito positivo pra gente, né? Significa progresso, avanço, sair da Idade das Trevas. E é exatamente por ser tão sedutora que a modernidade é uma narrativa de poder tão eficaz. O mito da modernidade opera com uma lógica dupla. Por um lado, ela diz assim: nós, na Europa, dominamos o mundo e enriquecemos porque somos racionais, superiores e civilizados. E qual é o outro lado? Pelo outro lado, diz: vocês, na América Latina ou na África, são pobres, dominados e sofrem, porque são naturalmente atrasados, inferiores e irracionais. Meu Deus, é a culpabilização perfeita da vítima. Usando outra analogia aqui, me soa exatamente como a história clássica de uma daquelas startups de tecnologia do Vale do Silício, sabe? Conta mais. Sabe quando o fundador aparece na capa de todas as revistas de negócios jurando que construiu um império bilionário do zero, na garagem de casa, puramente através de suor, mérito e ideias inovadoras? Sim, o gênio incompreendido. Isso. Mas quando abrem a contabilidade da empresa, descobrem que ele passou os últimos anos usando um cartão de crédito sem limite, roubado de outra pessoa, que continuou pagando as faturas com o próprio sangue. Nossa, é muito isso. E o pior, o fundador ainda usa o dinheiro roubado para pagar a agência de relações públicas que o vende para o mundo como um gênio visionário. Essa imagem captura a essência da crítica decolonial. A narrativa do mérito exclusivo esconde a linha de crédito infinita que foi fornecida pela colonização. Faz todo sentido quando você coloca dessa forma. O documento que embasa nossa imersão mostra que o mundo atual se ergueu sobre 3 pilares inseparáveis. Quais seriam? A colonialidade do poder, como hierarquia estrutural, o capitalismo como sistema de acúmulo de riqueza e o eurocentrismo como pacote de crenças que justifica tudo isso moralmente. Só que tem um ponto crucial aí, né? Sustentar uma dominação tão gigantesca ao longo de vários séculos
Não pode depender apenas de controlar o Banco Central, os portos ou a polícia da periferia. Não, não mesmo. Se você quer que as pessoas continuem obedecendo a longo prazo, você precisa entrar na cabeça delas. Precisa controlar o que é considerado verdade e o que é considerado mentira. E as fontes trazem um termo muito específico para isso, né? A colonialidade do saber. Isso. E esse é talvez o mecanismo mais profundo e duradouro de todos. A colonialidade do saber é o encobrimento epistemológico. Palavra difícil essa, epistemológico. Sim, mas na prática significa que o sistema de dominação impôs que o modo europeu de produzir conhecimento é o único que pode ser considerado ciência, razão ou verdade universal. Todo o resto é folclore, mito, magia ou simplesmente superstição boba. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque falar em epistemologia soa muito acadêmico, né? Como isso se manifesta no mundo real que a gente vive? Vamos pensar na medicina e na botânica, por exemplo. Durante séculos, o conhecimento profundo de povos indígenas sobre as propriedades químicas das plantas na Amazônia foi descartado pelos europeus como feitiçaria ou conhecimento primitivo, certo? Sim. Chamavam de crença. Pois é. No entanto, mais tarde, empresas farmacêuticas europeias e norte-americanas vêm, isolam o princípio ativo daquelas mesmas plantas usando o método científico tradicional e patenteiam aquilo como uma descoberta ocidental brilhante. E lucram absurdamente com isso. Exato. Gerando bilhões em lucro. O conhecimento original não tinha valor científico nenhum até receber o selo de aprovação do centro dominador. Como se a matriz dissesse: a sua sabedoria não vale nada, a menos que nós a traduzamos para a nossa linguagem e fiquemos com os lucros de tudo. Isso me faz pensar em como medimos o sucesso de um país hoje em dia, sabe? Nós usamos métricas como o PIB, o Produto Interno Bruto. Exato. O PIB é um exemplo perfeito da colonialidade do saber econômico. Ele mede o valor de tudo que é mercantilizado, de tudo que vira produto. Se um país destrói uma floresta inteira para vender madeira, o PIB sobe, indicando, entre aspas, progresso. Claro, a destruição vira lucro na planilha. Mas o conhecimento de comunidades andinas ou amazônicas que valoriza o bem viver, o equilíbrio ecológico e a subsistência comunitária sem destruição, isso não entra no cálculo do PIB em momento nenhum. É invisível para o sistema. Pelo contrário, essas comunidades muitas vezes são vistas como barreiras ao desenvolvimento. A métrica de sucesso foi inventada por quem precisa extrair recursos, e todo mundo é obrigado a jogar por essas mesmas regras. Cara, isso dá um nó na cabeça quando a gente tenta analisar a nossa própria realidade hoje em dia. Nós discutimos políticas públicas, economia, inovação na América Latina, tentando resolver nossos problemas, mas usamos critérios de racionalidade que foram formatados pelo exato sistema que causou o problema lá atrás. Exatamente, é o que o texto debate. Será que ao tentar curar a dependência e a pobreza, não estamos frequentemente usando o software mental do colonizador sem nem perceber? Olha, essa constatação é de longe o maior desconforto que a leitura decolonial provoca. E é o que a fonte conclui com muita firmeza. A colonialidade não é um evento encerrado que ficou preso no século XIX. Não é passado. É uma estrutura contínua. As metrópoles mudaram, claro. Os impérios de ontem deram lugar aos centros financeiros de hoje. Mas a lógica de dependência persiste intacta. E como isso afeta a América Latina hoje, segundo os autores? A América Latina, na divisão global, ainda é empurrada para ser majoritariamente uma exportadora de commodities primárias, sabe? Soja, minério, carne. E uma importadora cativa da tecnologia de ponta e das patentes do norte global. O tabuleiro mudou de cor, mas as regras do jogo são espantosamente parecidas. Bom, mas para sermos rigorosos na análise desse debate acadêmico, eu acho que preciso fazer o contraponto, sabe? Jogar um pouco com a visão daquele lado que discorda. Claro, é importante. Do Sul, apenas na conta de 1492, é, assim, um certo exagero. Quer dizer, a Europa teve a Renascença, teve a invenção da prensa de Gutenberg, formou guildas de artesãos e universidades medievais, passou pelo iluminismo. Eles também tiveram inovações internas maciças, né? Sim. Não é redutivo demais dizer que absolutamente tudo na história deles é fruto do saque colonial? Isso levanta uma questão importantíssima e
Para quem está ouvindo, é bom saber que esse é um debate vivíssimo nos corredores da academia. E a resposta é sim. Seria redutivo negar a inovação endógena europeia. Ou seja, eles tiveram méritos. Sim, os avanços científicos, as revoluções filosóficas e a reorganização demográfica dentro da Europa existiram e foram fundamentais. A teoria decolonial mais séria, na verdade, não nega isso. O contraponto central que o nosso texto traz é sobre a escala das coisas. A escala. Como assim? A prensa de Gutenberg espalhou o conhecimento, mas não financiou frotas navais em escala planetária. A Renascença gerou inovação, mas a Revolução Industrial não teria escalado da forma assombrosa como escalou, sem as matérias-primas gratuitas e os mercados cativos das colônias. A crítica não é que a Europa não tenha méritos internos, mas que contar a história do avanço europeu sem o subsídio financeiro e humano brutal das colônias é contar uma história higienizada e fundamentalmente falsa. É entender que vários fatores correm em paralelo, mas o peso do fator colonial é o elefante na sala que o pensamento tradicional tentou esconder debaixo do tapete durante séculos. E, olhando para o artigo que serviu de base para a nossa imersão de hoje, ele fecha com um sequenciamento que parece até um código para decifrar a formação do mundo contemporâneo. É uma equação histórica. Ela sintetiza a arquitetura do problema inteiro. A colonização precisava de ocupação contínua. Para viabilizar a exploração do trabalho dessa ocupação, inventou-se o conceito de raça, que hierarquizou a humanidade em categorias úteis. Que é aquilo que a gente falou sobre a divisão de tarefas. Exato. Essa divisão racial do trabalho gerou a riqueza massiva que viabilizou o capitalismo global. E para justificar tudo isso moralmente, sem que ninguém questionasse, impôs-se o eurocentrismo como a única forma aceitável de cultura, política e ciência. Essa equação não é só história antiga, é o esqueleto da nossa dependência econômica atual. E entender isso não é só um exercício intelectual para ganhar um debate de bar no fim de semana, né? Não, de forma alguma. É a ferramenta básica para quem acompanha a gente não aceitar que a desigualdade seja um infortúnio natural. Só podemos desmontar uma máquina se soubermos exatamente como ela foi desenhada, financiada e construída. O que nos traz de volta aquela reflexão inicial de que as linhas de chegada na história são meio ilusórias, mas que a percepção do nosso presente pode mudar radicalmente. E bom, eu quero encerrar trazendo uma provocação final em cima de tudo que a gente escavou nessas fontes hoje. Manda bala. Se a colonialidade do poder é de fato o sistema que dita as regras do jogo e define quais conhecimentos são válidos no nosso próprio software mental, como é que seria, na prática, um futuro genuinamente decolonizado? Excelente pergunta. Como seria uma tecnologia livre desse viés? Ou um sistema educacional que não coloque o conhecimento do centro europeu como a única verdade absoluta e inquestionável do universo? Se a realidade da periferia foi tão meticulosamente inventada há mais de 5 séculos para servir de motor para o lucro dos outros, que capacidade nós temos hoje para inventar uma realidade que sirva a nós mesmos? Fica a reflexão para quem acompanha essas dinâmicas tão complexas do nosso mundo. Até a próxima imersão.